Dear Jesus, I cannot express my feelings and my gratitude towards Brother Mercer, Brother Gold. Querido Jesus, eu não posso expressar meus sentimentos e minha gratidão para com o irmão Mercer, irmão Gold And all these fine people and their little children. e todas estas boas pessoas e seus filhinhos. Queimei meus dedos porque era assim que você sabia como o inferno era. E eu não fui a única criança a passar por isso. Ele queria machucar, te fazer ceder, destruir e continuar te machucando. Porque se ele te machuca e você volta para ele em busca de qualquer reforço positivo, aí ele tem algum controle sobre você. And Lord, I pray that your presence will always be in this camp of people. E Senhor, oro que a tua presença sempre esteja neste arraial de pessoas, The Holy Spirit will fill every heart here, que o Espírito Santo preencha cada coração aqui and you will give them eternal life. And may we, as we enjoy today, e que tu lhes dê a vida eterna. Jesus, ele nunca esteve lá. Sou Deborah Dalton. Nasci em 1961 e éramos os mais novos de 12 filhos de Edward Ed Dalton, que era meio conhecido nos círculos da mensagem nos anos 50 e 60. Ele conheceu Léo Mercier, que era o rapaz responsável pelas fitas de William Branham. A comunidade do Trailer Park faz parte da história de A Mensagem, um movimento religioso iniciado nos anos 1930 pelo curador William Branham. Com mais de 1.200 gravações de seus sermões, seu ministério segue influente após sua morte, reunindo milhões de seguidores que o consideram um profeta. Era uma época em que as pessoas estavam procurando por coisas novas e maiores no mundo. Havia aqueles que buscavam o movimento hippie, os movimentos de amor livre e o avivamento pentecostal. Então, era como se tivéssemos um grupo de pessoas que seguiu para o poder das flores e drogas e amor livre, e outro grupo que seguiu para o fundamentalismo e a obediência absoluta a algum tipo de regra religiosa. O parque foi criado por Léo Mercier, do círculo íntimo de Branham, que o chamou de Terra Prometida quando visitou antes de morrer. I never seen walk into any, Eu nunca entrei em alguma, I'm going to call it a village, vou chamá-la de vila, that I ever seen so many clean, neat homes and people. que já vi tantas casas e pessoas limpas e arrumadas, So much respect for Christ and the gospel. e tanto respeito por Cristo e o Evangelho. I never seen it anywhere. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. And now I believe I'll know you there through the courtesy of Brother Leo and Jean. E agora creio que lhes conheço melhor, pela cortesia do irmão Leo e Jean, You take me around and visit your homes and get to shake hands with the little children. que me levaram para dar uma volta para visitar suas casas e chegar a dar um aperto de mão nas criancinhas. And the prophets and prophetess of the age to come, if there is an age to come. Os profetas e profetisas da geração por vir, se houver uma geração por vir. Mas, para quem vivia na comunidade, as condições estavam longe de ser ideais. Acho que a gente tinha uns 7 anos quando aconteceu um momento marcante numa reunião de oração com o Léo Mercier. Eu não conseguia ver ele como alguém que não dava medo. Eu estava apavorada. Passávamos a maior parte do tempo nos escondendo dele para ele não ver a gente, porque, se visse, Deus podia mostrar para ele alguma coisa que a gente tinha feito. Meu pecado que eu ia confessar era sobre roubar uma moeda de 10 centavos da minha mãe. Eu tirei da bolsa dela para comprar um sorvete, mas tudo deu errado. Ele me perguntou sobre coisas, mas só coisas sexualmente explícitas. Ele me perguntou se eu tinha feito isso com meu irmão ou se meus irmãos tinham feito isso comigo. Literalmente falando sobre se eu tinha colocado minha boca nas partes íntimas do meu irmão ou se eles tinham colocado a boca deles na minha ou se tínhamos nos tocado. Me refiro a coisas sexuais mesmo e nojentas. Quando ele disse essas coisas e eu disse não. Ele meio que continuou sendo persuasivo, dizendo, você pode me contar essas coisas. Eu sei que são ruins,
Mas você pode me contar. E então vamos orar, e Deus vai te perdoar, e você vai receber o Espírito Santo. Mas eu continuei negando, e no fim fui empurrada do colo dele. Ele me tirou do colo e me fizeram ir sentar nos degraus lá fora. Então eu não ia receber o Espírito Santo naquele dia. Senti que foi nesse momento que ele me reconheceu como um problema. Após a morte de Branham, Mercier ficou ainda pior. Ele ordenava que homens separassem as crianças de suas famílias e as torturavam queimando seus dedos e as espancavam com cintos. Além de matar seus animais de estimação, as trancavam em porões escuros sem comida, entre outras atrocidades. Quando chegamos a Prescott, Léo Mercier me dava muita atenção. Eu era Miriam. Miriam também era uma serva do Senhor, porque era uma profetisa como Moisés. E o Branham me chamava de Miriam. Ele tinha uma afinidade por crianças. Ele ficava encantado, como se você fosse muito esperta. Mas então, ele ficava com muita raiva, porque você não era exatamente essa coisa maravilhosa que ele queria que você fosse. Lynne Dalton, agora com 66 anos, fala publicamente pela primeira vez sobre os abusos que sofreu no parque quando criança. Ela foi vítima de alguns dos piores abusos cometidos por Mercier. Fui estuprada várias vezes. E não foi nada bom. Doeu. Fui espancada, despida e deixada naquele porão com nada além da terra e do meu corpo machucado e ensanguentado. Por 3 dias. Contei ao meu pai o que aconteceu. Ele me bateu quase até me matar e disse para nunca mais falar sobre isso. Nunca mais falar contra o servo do Senhor e parar de contar essas mentiras. Eu aceitei completamente que era o lixo da terra. Essa Miriam que eles violaram e usaram não valia nada. E eu tinha aceitado isso. Em 1975, a comunidade foi desfeita. Mas Mercier e os homens que seguiam suas ordens no parque nunca responderam criminalmente. Os líderes atuais da mensagem admitem que os abusos no parque foram terríveis e garantem que Branham nunca teria apoiado isso. Acho uma vergonha algumas coisas que aconteceram e que representam falsamente a mensagem da hora. O irmão Branham jamais apoiaria esse tipo de coisa. Isso está bem longe do que é a mensagem. Nós defendemos que, se algo, o irmão Branham sempre ajudou de forma humanitária quando havia necessidade. Mesmo depois de muitos anos de terapia, Dalton e Lynne ainda lidam com o que aconteceu no parque. Você vai tirando pedaços das pessoas, um pouquinho de cada vez. Como crianças, elas talvez nunca se tornem adultos completos. Então, a gente deve isso a nós mesmos. Parar com esse tipo de coisa antes que afete outras crianças. Muitas das crianças com quem cresci ainda não se recuperaram disso. You don't realize you're really not special at 9 and 7. You really don't. Com 9 ou 7 anos, você não percebe que, na verdade, você não é especial. Realmente você não é.